Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Segundo Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Mas por que eu não tenho a ciência, ou seja, o conhecimento da pessoa de Deus na minha vida? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Porque não alcancei a fé preciosa, a verdadeira, aquela que não existe em nós, que é dom de Deus, aquela que foi dada aos apóstolos, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas por que eu não tenho a temperança? O autocontrole do meu espírito, ou seja, eu como demais, eu bebo demais, eu tenho vícios na minha vida. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Porque não alcancei a fé preciosa, a verdadeira, aquela que não existe em nós, que é um dom de Deus, aquela que foi dada aos apóstolos pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Mas por que eu não tenho paciência, a capacidade de esperar por algo? Eu quero sempre que as coisas aconteçam imediatamente segundo a minha vontade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Porque não alcancei a fé preciosa, a verdadeira, que não existe em nós, que é dom de Deus, aquela que foi dada aos apóstolos pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Mas por que eu não tenho a piedade, o amor verdadeiro à pessoa de Deus, colocando Ele em primeiro lugar na minha vida? E o amor ao próximo, não fazendo ao meu próximo o mal que eu não gostaria de receber. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Porque não alcancei a fé preciosa, a verdadeira, aquela que não existe em nós, que é dom de Deus, aquela que foi dada aos apóstolos pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Mas por que eu não amo fraternalmente aos meus irmãos, sendo caridoso com eles, ou seja, atendendo às necessidades dos meus irmãos sem julgá-los? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Porque não alcancei a fé preciosa, a verdadeira, aquela que não existe em nós, que é dom de Deus, aquela que foi dada aos apóstolos pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como está escrito segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Gente, mas por que eu não alcancei a fé preciosa, a verdadeira, que não existe em nós, que é dom de Deus, aquela que foi dada aos apóstolos pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Gente, porque isto, a fé preciosa, a verdadeira, esse dom que não existe em nós, somente nos é dado pela graça, pela vontade, pelo poder, pela virtude de Deus. Ou seja, a fé preciosa, verdadeira, não recebe quem quer ou de quem corre atrás, não, gente. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, Deus, visto como seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Para ser participante, gente, das promessas da salvação e vida eterna com Deus, nós temos que ser predestinados e também precisamos ser chamados. E os que são chamados, esses são justificados. E os que são justificados, eles são glorificados pela pessoa de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 30. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 4. Pelos quais Ele, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, pelo pecado, existe no mundo. Jesus te ama, mas aquela pessoa que não existe na sua vida essas coisas, o conhecimento da pessoa de Deus, a paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade, essa pessoa é cega, não tem visão espiritual, não vê nada ao longe, não sabe que está caminhando com a sua vida para a condenação e para a morte eterna, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, como está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Amém? Dani e Miguel.